Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje eu converso com o jornalista e escritor Lucas Berlanza, que lançou esse livro aqui, Lacerda, a Virtude da Polêmica, sobre o jornalista e político Carlos Lacerda. E a gente falou no primeiro bloco um pouquinho sobre um apanhado sobre o Lacerda. Eu queria começar esse segundo bloco falando sobre esse rompimento do Lacerda com o regime militar. E aí, pulando um pouquinho de tempo, a formação da Frente Ampla, que foi, para espanto de muita gente, a união de três pessoas completamente antagônicas no sentido político, né? O Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Como é que se deu essa Frente Ampla, que era uma tentativa a mais de fazer uma pressão no regime militar para que houvesse eleições, e aí depois os três iam se organizar para ver a próxima disputa ali, né? O que aconteceu foi que o Lacerda percebeu, e ele sempre estava pronto para se adaptar às circunstâncias. Ele enfrentou a vida pública dele toda, os comunistas e aquilo que ele chamava de oligarquia da Revolução de 30, que em suma são os varguistas, tanto os PCDistas quanto os PTBistas, PSD e PTB, que eram juntos, né, as forças hegemônicas da política brasileira naquelas décadas 40, 50 até 60. Mas ali, com a extinção dos partidos, que já tinha acontecido, com o endurecimento do regime militar, Lacerda percebeu que o perigo maior naquele momento era o regime militar. Era a tecnocracia militarista que permaneceria no poder até sabe-se lá quando, desvitalizando a política civil. Então ele entendeu que era preciso pressionar para que houvesse eleições. E isso vale a gente abrir parênteses e frisar que era perfeitamente possível, eu sou dessa opinião, era perfeitamente possível ter feito combate ao comunismo, ao terrorismo, à subversão, tendo um governo democrático. Lacerda como presidente, ninguém imaginaria a sério que o Lacerda não combateria de forma implacável os comunistas, tendo sido ele quem foi. Tão indignado e preocupado com essa perspectiva, o Lacerda cometeu o que na prática acabou sendo um suicídio político, porque as suas bases, o seu apoio, né, não conseguiu, em boa medida, as pessoas não conseguiram compreender o gesto dele no momento em que o gesto foi empreendido. Mas ele entendeu que precisaria, para ter força, a sua mobilização contra esse fechamento do regime, o prolongamento do regime militar, que ele precisaria do apoio ao seu lado, né, das principais lideranças civis, das correntes opostas a ele. E bem ou mal, Juscelino e João Goulart representavam isso. Então ele se aproximou dos dois, oferecendo a possibilidade dessa aliança, e eles acabaram aceitando. Foi uma aproximação difícil, muito embora a relação, principalmente entre o Lacerda e o JK, tenha se transformado na reta final, uma relação de amizade mesmo. Eles acabaram se tornando amigos depois de terem sido implacáveis inimigos políticos. Mas acabou acontecendo, costuraram esse acordo e liberaram um manifesto, um conjunto de determinações programáticas, cuja substância era eleições. Abrir o sistema político, reconhecendo isso, Lacerda naturalmente fez questão de que estivesse no manifesto, reconhecendo que não voltaremos ao cenário anterior, não voltaremos ao que era antes. Não se trata de voltar, de apagar o que foi feito, colocar o João Goulart no poder de novo, né? Não é isso. Vamos olhar para frente, mas de forma democrática, com políticos civis, com eleição, escolhendo um presidente. A Frente Ampla foi isso. Na minha avaliação, e isso já deixa claro que o meu livro, embora ele tenha assumidamente, eu procuro ser honesto nesse ponto, ele tenha uma natureza simpática, apologética do personagem, mas ele não é agiográfico, né? Ele não santifica o Lacerda. Eu discordo de algumas posturas dele, e durante o período da Frente Ampla, na minha opinião, ele fez concessões demais ao discurso desenvolvimentista do Juscelino, principalmente. Mais do que o discurso do João Goulart, mas ao do Juscelino. Mas uma aliança política para viabilizar a pressão que ele queria fazer. Isso foi um fracasso retumbante, Costa e Silva acabou com essa farra, e pouco depois ele baixou às 5, né, destruindo a carreira política do Lacerda, que era o único dos três que permanecia a essa altura com direitos políticos. Porque o JK e o Jango já tinham sido caçados antes, né? Bem antes do... Sim, o Jango de cara, porque a revolução ou o golpe foi feito por causa dele, e o Juscelino algum tempo depois. O Lacerda, sob esse ponto de vista, eu digo isso no livro também,
apesar de ter adotado algumas posturas que eu pessoalmente considerei equivocadas, ele teve um ato de coragem e de abnegação, porque ele ainda tinha direitos. Ele colocou esses direitos em risco e acabou perdendo de fato, por conta do que ele considerou ser, naquele momento, o objetivo principal. E é claro que, como você falou, eles continuavam conversando, mesmo com a destruição da Frente Ampla, e o JK e o Lacerda ficaram amigos, e, por coincidência ou não, num espaço de 9 meses, os três morrem. Em agosto de 76, o Juscelino, no acidente de automóvel. Em dezembro do mesmo ano, o João Goulart, de um problema no coração. E em maio, o Lacerda, né? Como é que você viu? Tem pessoas que veem uma conspiração da ditadura, que queriam matar os três. Como é que você vê isso? É muito difícil determinar o que efetivamente aconteceu. Em relação especificamente ao Lacerda, existe muita resistência da família em aceitar essa hipótese. Eles falam convictamente que ele de fato faleceu de infarto miocárdio. A grande maioria dos familiares diz isso. É difícil a gente ter alguma certeza sobre esse assunto. Mas é principalmente o caso do Juscelino, né? Que morreu de um acidente de automóvel em circunstâncias muito, muito estranhas, né? Mas, enfim. Mas, em contrapartida a isso, a gente tem também, nos anos 70, um pouco desse ostracismo que eu tinha falado antes. O Lacerda é convidado muito para ir para fora do país, inclusive para dar entrevistas. Tem até um vídeo no YouTube de um programa dos Estados Unidos que ele participa. Na verdade, ali, o vídeo do Fire Online, que foi entre o entrevistador, era o William Buckley Jr., que é um ícone do movimento conservador norte-americano, para amigo do Ronald Reagan. Ali, aquilo ainda é o Lacerda com direitos políticos. Ele ainda não tinha sido cassado naquele momento. Ele ainda estava falando como líder da Frente Ampla, tentando pressionar ali o sistema militar, tentando abrir o buraco no sistema militar. Depois que ele perde os direitos políticos, ele continua escrevendo, como você disse, ele exerce ali a atividade dele de editor, que ele é o dono da Nova Fronteira, ele foi o fundador e o dono da Nova Fronteira, ele está tocando a atividade dele como editor, mas ele continua escrevendo artigos, principalmente sobre política externa, sobre política internacional. Ele escreve sobre Portugal, ele defende aquela tese dele de uma aliança entre os países de língua portuguesa. Ele escreve muito contra a União Soviética, porque a grande obsessão do Lacerda na época era a União Soviética, tudo que a União Soviética quisesse, como sendo o grande centro da liderança comunista internacional, o que a União Soviética quer, nós temos que não querer, nós temos que estar contra. Ele escrevia muito sobre isso, mais do que sobre o cenário nacional, mas continuava escrevendo. E esse papel do Lacerda, que permeou toda a carreira dele, do apelido de derrubador de presidentes, né? Isso um pouco desaparece no fim da vida dele, quando aí você acabou de dizer, ele está mais escrevendo esses artigos, já não opina muito contra o regime militar. Enfim, você acha que nesses últimos anos da vida dele, ele estava um pouco desistindo, ele não tinha mais esperança que o regime ia demorar para acabar? Como é que você vê isso? Todas as fontes relatam que é um período muito triste e difícil da vida dele. Ele está deprimido, desanimado, sem perspectiva, né? E frustrado porque, como nós dissemos ao começo, não realizou o seu grande sonho, está ficando tarde para realizar. Fundamentalmente é isso. Inclusive naquele livro que eu até citei antes da gravação, do neto dele, o Rodrigo, né, A República das Abelhas, logo no começo do livro, quando ele fala dos bastidores do velório do avô, né, falando como o avô, né, no livro inteiro ele fala como se fosse o Carlos Lacerda. Ele fala que ele não aguenta mais, é muita tristeza, o ambiente não é mais favorável. Ele acho que mesmo que voltasse ali, que o AI-5 acaba em 79, né, as eleições tendo em 85 ali, mas o Lacerda já ia completar 70 anos, 70 e poucos anos, ele não tinha mais espaço para ele, né? O pessoal, como você disse, da esquerda tinha conseguido limar o Lacerda, junto com aquele grupo, do ambiente político brasileiro, né? Se falasse o nome do Lacerda, já era um grande pecado no Brasil, né? Exatamente, eles conseguiram começar a construir tudo isso em pleno regime militar, em plena ditadura. É impressionante que os militares não fizeram nada para impedir isso, né?
É claro que assim, a gente não tem como... isso é tudo 6. São 6. O Lacerda era uma figura extraordinária na capacidade oratória, na capacidade de comunicação. Não é impossível que ele conseguisse virar o jogo. Se ele tivesse em condições políticas de virar, não seria impossível que ele virasse o jogo. Ainda mais recuperando os direitos políticos. Porque quando ele morre ali em 77, ele está efetivamente às vésperas de recuperar os direitos. Então ainda tinha tempo. Se ele recuperasse os direitos, ele podia falar e podia pleitear alguma coisa. Eu acho que ele tinha força suficiente como indivíduo. É aquilo que a gente sempre diz, que às vezes a historiografia subestima a força da personalidade humana. Fala-se muito em leis econômicas, partidos, né? Enfim, a conjuntura. Isso foi um esforço também de certos setores da historiografia para tentar diminuir um pouco aquela história oficial dos ícones, das figuras. Mas elas também têm a sua importância, o seu impacto na história. Eu considero que a personalidade humana, o indivíduo tem muito poder na história também. Não é que seja só ele, mas também tem. Então, quem sabe, talvez se tivesse persistido e subsistido, o Lacerda conseguisse virar essa maré. Nunca saberemos. E o Lacerda, até mesmo para os seus adversários, para os seus inimigos políticos, era o grande orador que o Brasil tinha, né? Até quem odiava o Lacerda admitia isso, né? Não foi à toa que Juscelino Kubitschek censurou o Lacerda durante praticamente metade ou mais da metade do seu governo. Pois é. E ele assumiu isso para o Lacerda depois, quando eles se reaproximaram. Quando eles se reaproximaram, não, quando eles se aproximaram, porque eles nunca tinham sido próximos antes, né? Quando eles se aproximaram, o Lacerda perguntou: vem cá, por que você fez isso? O Juscelino disse: eu fiz porque se você continuasse falando, você ia me derrubar. Para a gente encerrar esse segundo bloco, aí eu queria que você falasse de uma passagem muito bonita que tem no seu livro, que é esse resgate da comparação que você faz do Lacerda com o Ícaro, que é a mesma comparação que o Lacerda fez em relação ao pai dele, que é o Ícaro das asas grandes, que sobe tanto que as asas chamuscam e ele cai. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa comparação. Essa comparação está na Casa do Meu Avô, que é um livro que foi elogiado por Gilberto Freire e Carlos Drummond de Andrade, né, por grandes literatos brasileiros, que o Lacerda ele pega um pouco das lembranças, da experiência dele na fazenda, lá na infância do seu avô, o Sebastião Lacerda, que também foi uma figura pública importante, foi ministro, foi abolicionista, republicano, né? E o Lacerda, ele usa ali uma analogia com a figura mitológica do Ícaro, que é aquele homem que queria voar até o sol, e quando ele está mais alto do que qualquer homem jamais chegou, as suas asas chamuscam e ele cai ao solo, né? Para falar da sua família, ele fala do seu pai e dele, que foram figuras que buscaram demais o brilho, buscaram demais o fulgor como figuras públicas, foram opositores implacáveis, oradores extraordinários, na minha opinião, o filho mais do que o pai, né, como eu concluo no livro, mas isso é um adendo. E, no entanto, o seu objetivo final, que era protagonizarem um ciclo da história como governantes, no caso do Lacerda, principalmente como presidente da República, no caso do Maurício de Lacerda como protagonista depois ali da Revolução de 30 que ele apoiou, que acabou sendo surrupiada pelo Vargas, né? O Vargas dominou a Revolução, isso eles nunca conseguiram. Então, esse desastre, esse fracasso de eles não conseguirem chegar até aí, é a asa do Ícaro queimando. Tá certo, já vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.